para mim poder compartilhar a palavra de Deus aqui. E eu até, como alguns aqui da igreja, eu compartilhei a minha dúvida no que trazer aqui nesta manhã. Eu tinha pelo menos 3 temas que eu julgo ser interessante, que em algum outro momento eu vou trazer os outros 2. O sábado. Será que nós temos sido fiéis com esse mandamento de Deus, que é o sábado? Tinha outra temática, que era uma temática mais profética, que seria dos 7 selos. E tinha uma outra temática, que seria voltada mais para essa degradação espiritual que nós estamos vivenciando hoje em nosso mundo. Em oração, eu optei por trazer um tema voltado mais para esse aspecto da degradação espiritual. Eu gostaria que você ouvisse com todo o carinho e com toda a atenção os textos que nós vamos ler, as reflexões que nós vamos fazer aqui, e que nós possamos tomar para a nossa vida. Será que eu de fato estou sendo um cristão? Será que eu realmente estou vivendo, querendo ver a volta, ou presenciar, vivenciar a volta de Jesus? Será que as minhas atitudes e as minhas ações, elas condizem com o meu propósito, ou o dito propósito, de ver Jesus voltar? Eu gostaria de fazer uma breve oração, e nós vamos abrir o primeiro texto dessa manhã, que está lá em Apocalipse, capítulo 3. Feche os seus olhos e vamos orar. Ó Pai querido, nesse momento nós vamos abrir a Tua palavra, Senhor. E como seres humanos, nós somos falhos, nós somos frágeis. Mas pelo Teu poder e pela Tua graça, pela Tua justiça, nós podemos recuperar a oportunidade de viver eternamente contigo. Mas para isso nós precisamos enfrentar esse mundo aqui. Nos ajuda, Senhor. Nesse momento, inspira-nos. Derrama o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3. Versículos 14 ao 21. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu estou lendo aqui a Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu sei o que vocês têm feito, versículo 15. Sei que não são nem frios, nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra, diz o Senhor. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a nudez vergonhosa, a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo a todos os que eu amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Por que será que a igreja de Laodiceia é considerada morna? Para quem não sabe o contexto aqui, o livro de Apocalipse traz ali, num contexto profético, 7 igrejas. Cada uma das igrejas representando um período de tempo. A igreja de Laodiceia, ela representa o último momento, o último espaço de tempo antes da volta de Jesus.
E a característica principal desta igreja é que ela é uma igreja morna. Mas por quê ela é uma igreja morna? Você já se fez essa pergunta, ou você tem a resposta para essa pergunta? Nós poderíamos discorrer aqui somente sobre essa pergunta, mas eu gostaria de enfatizar aqui o que está escrito lá no versículo 20. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e jantarei com ele. Nós somos, irmãos, uma igreja morna, porque nós não deixamos Jesus entrar em nosso coração. O fato de sermos uma igreja morna tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Jesus. Quando eu não deixo Jesus participar da minha vida, eu estou deixando de ser espiritual. Eu estou deixando que a tendência natural do homem, ela tome conta da minha vida. E o grande detalhe, quando nós vemos o verbo aqui, eu estou à porta e bato, e não eu estive à porta e bati e você não me deixou entrar. Não, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e jantarei com ele. Nós somos mornos, porque nós não temos deixado Jesus entrar em nosso coração. Nós somos mornos, porque nós não temos tido um relacionamento verdadeiro e real com Jesus. O pastor Helmut Halbaio, ele cita que existem 3 grupos de pessoas. A pessoa, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Ficou pequeno ali, não está dando talvez para vocês enxergarem. Mas o homem natural é aquele homem caracterizado aqui em Apocalipse 3 como um homem frio. É aquele homem sem Deus, sem relacionamento com Deus, que é a tendência natural do homem. Se não houvesse o Espírito Santo, se não houvesse a ação de Jesus nas nossas vidas, nós unicamente negaríamos Deus e não vivenciaríamos uma experiência com Deus. Esse é o frio e esse é o homem natural. O homem carnal, o homem espiritual, já o contrário, é aquele que busca uma intensa relação com Jesus. É aquele que busca uma genuína experiência, uma genuína e real experiência com Jesus. Esse é o homem espiritual. Mas também nós temos o homem carnal, que é justamente o homem que fala, que caracteriza a igreja de Laodiceia, que é o homem morno, ou o homem carnal. Em inglês existe uma expressão que é utilizada, que o próprio pastor usa, para tentar explicar o que é essa mornidão. É o termo feigned, que traz a ideia de fingimento, fingido. O homem carnal, o homem morno, a igreja carnal, a igreja morna, ela é uma igreja fingida. Não é aquela que diz, não tenho Deus, não quero saber de Deus, que é a característica do frio. Não é aquele que tem aquela verdadeira e genuína experiência com Jesus, que busca estar com Jesus, não. É aquele que diz estar com Jesus, mas na verdade, vive uma vida totalmente longe de Jesus. É aquele que diz que abre a porta para Jesus entrar, mas na verdade, ele não abre a porta para Jesus entrar. É aquele que porventura vem aos cultos de sábado, ou diz que guarda o sábado, mas na verdade, ele não guarda o sábado. É aquele que diz que é fiel a Deus, mas na verdade não expressa a sua fidelidade, nem através dos dízimos e das ofertas, nem através do cumprimento dos seus mandamentos. O homem morno, o homem carnal, é aquele que finge, que somente aparenta ter um relacionamento com Jesus. Essa é a característica da igreja dos últimos dias. Essa é a característica da nossa igreja.
O próprio pastor Helmut Haubeil, ele tem uma citação que fala o seguinte: o crescimento espiritual tem a ver com a nossa completa dedicação a Jesus e uma vida constante, cheia do Espírito. Como é que nós queremos ser uma igreja vibrante? Como é que nós queremos ser um humano espiritual, se nós não temos uma completa dedicação a Jesus? Se nós não abrimos a porta para Jesus entrar no nosso coração? Como nós queremos ser um ser espiritual? Como nós queremos nos dizer discípulos de Jesus, se nós não vivemos uma vida constante, cheia do Espírito? E ter uma vida constante, cheia do Espírito, nós já pregamos aqui, nós já falamos aqui sobre isso, é pedir diariamente o batismo do Espírito Santo. E pedir diariamente o batismo do Espírito Santo é ter um relacionamento próximo com Jesus, diariamente, constantemente. Se nós quisermos fugir dessa característica e da igreja morna, da igreja carnal, nós precisamos ter um relacionamento diário, constante, completo com Jesus. Mas quantos de nós têm tido a disciplina necessária para viver uma completa dedicação a Jesus e uma vida constante, cheia do Espírito Santo? A modernidade nos trouxe grandes benefícios, porém nos trouxe grandes problemas. Na antiguidade, nós podemos citar histórias de muitas pessoas que viviam por um propósito. Pessoas que iam para a guerra para defender a sua família, os seus filhos, a sua fé. Eles iam para a guerra e não tinham medo de morrer, porque eles sabiam que morrendo por um ideal, morrendo por um propósito, morrendo por uma convicção, eles estariam contribuindo. Hoje em dia, esses afazeres que ocupam o nosso tempo, as pedras pequenas do nosso dia a dia, que vão minando o nosso tempo, vão tirando de nós a possibilidade de termos convicções fortes. Vão tirando de nós a possibilidade de vivenciarmos as nossas convicções. E isso vai nos conduzindo para uma vida frívola, uma vida inconstante e, consequentemente, uma vida onde não deixamos Jesus entrar no nosso coração. E o fato de sermos uma igreja morna, o fato de sermos fingidos, é justamente porque as nossas convicções, elas não estão arraigadas naquilo que é o mais correto. As nossas convicções não estão sendo pautadas por onde deveriam ser pautadas. Por aproximadamente 2.500 anos atrás, alguns filósofos faziam vários questionamentos, e você provavelmente já estudou isso em algum momento. Filósofos que até hoje influenciam o pensamento ocidental, filósofos que até hoje são parâmetros para estudos e para desenvolvimento de teorias. E Platão, que foi discípulo de Sócrates e mentor de Aristóteles, que são três grandes filósofos que influenciam a nossa sociedade hoje, ele desenvolveu uma doutrina das 4 virtudes. Ele teorizou e organizou as principais virtudes do ser humano. E ele organizou em 4 virtudes: prudência, fortaleza, justiça e temperança. 4 virtudes. A virtude da fortaleza, ela tem uma característica que justamente traz essa ideia da consistência das ideias, de ter convicções, de ter um ponto sólido no que acreditar. A virtude da fortaleza
presume que um homem sem um núcleo essencial de convicções é sempre um homem pusilânime, e entendam homem aqui, homem e mulher, pusilânime, tímido, medroso e débil. Em resumo, uma geleia, em termos práticos. Fraco. Diante de qualquer circunstância, de qualquer situação, já se vitimiza. Diante de qualquer situação, de qualquer circunstância, já tenta colocar a culpa e achar um culpado para aquilo que ele está vivenciando. Ele não tem a capacidade de chamar a responsabilidade para si, olhar o que foi que aconteceu de errado e estabelecer um programa para poder superar aquele obstáculo. A virtude da fortaleza, a falta de convicção, talvez seja um dos principais problemas da nossa sociedade atual. Uma doutrina teorizada por um filósofo há mais de 2.500 anos atrás. E não é só ele. 500 anos depois, muitos autores bíblicos colocaram na Bíblia exatamente conceitos de como sermos fortes, de como desenvolvermos a virtude da fortaleza. E a virtude da fortaleza, ela traz consigo 3 perguntas que são essenciais para que nós possamos ser fortes com convicções firmes e com propósito. Quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu vou? Isso pode até aparentar ser simples. Mas se eu te perguntasse agora, quem é você? De onde você veio? E para onde você vai? Você teria condições de responder essas perguntas? O ponto é que essas perguntas, que esses filósofos faziam lá atrás, hoje, são difíceis de responder para a maioria de nós aqui. E o fato de não termos condições de responder a essas 3 perguntas, é uma grande explicação do porquê somos fracos, do porquê somos pusilânimes, do porquê somos medrosos e do porquê somos débeis. E uma explicação do porquê nós somos uma igreja morna. E o porquê, consequentemente, porque somos fingidos. Sem possuir uma certeza a respeito dessas questões, o ser humano nunca terá segurança. Você pode buscar a paz aonde você quiser, mas se você não tiver claro em sua mente quem é você, sou um filho de Deus. De onde eu vim? Eu fui criado por Deus. E para onde eu vou? Para o Deus que veio aqui a essa terra e me resgatou. A partir do momento que você tem esse pano de fundo, a perspectiva da sua vida muda. Você começa a não viver uma vida de aparências, porque você sabe aonde as suas convicções estão arraigadas. Agora, olha o grande problema. Quando nós não sabemos as respostas a essas perguntas. O fato é que as convicções religiosas firmes, o fato é que seguir aquilo que Deus manda em sua palavra, representam o alicerce definitivo da virtude da fortaleza. O homem que arrasta uma fé frágil, ele torna-se ele mesmo frágil. E essa é a explicação porque nós temos hoje uma igreja morna, porque nós somos fingidos, porque nós muitas vezes vivemos uma vida de aparências, porque nós não vivemos uma vida de completa dedicação a Jesus e uma vida constante, cheia do Espírito Santo. Eu convido você a ir ao livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 18. O fato de sermos pusilânimes, o fato de sermos débeis, o fato de sermos medrosos, o fato de sermos mornos, o fato de sermos fingidos, ele tem algumas consequências práticas na nossa vida. E a Bíblia, ela deixa claro essas consequências.
E o capítulo 1 de Romanos, nos seus versículos aqui, 18 ao 20, ao 32, ele traz uma realidade de uma igreja que não está deixando Jesus entrar em seu coração. De uma igreja que perdeu a essência do relacionamento real, genuíno com Jesus. De uma igreja que perdeu a essência do que é ser um cristão, um ser humano espiritual. O versículo 20 diz o seguinte, nós vamos ler até o versículo 32. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Nós não temos desculpa nenhuma, é o que a Bíblia está dizendo, de dizer que Deus não demonstra o seu amor, porque os atributos invisíveis de Deus estão nos dizendo a todo momento que Ele existe e que Ele está conosco. Eles sabem, ou as pessoas sabem quem Deus é. E olha aqui, que coisa impressionante, o que o livro de Romanos está dizendo. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece. E não lhe são agradecidos. Está aqui a essência do ser fingido. Consegue compreender? Eles sabem quem Deus é. Eles veem Jesus batendo na porta eles ouvem, eles percebem Jesus batendo na porta do seu coração, mas não abrem a porta. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe são agradecidos. Não lhe dão a glória que Ele merece. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão, a virtude da fortaleza que não existe mais nas pessoas. Pessoas que não têm convicções firmes, propósito firme. Os seus pensamentos se tornaram vazios, a sua mente se tornou vazia. E irmãos, como nós queremos ter uma vida, uma experiência genuína com Jesus, se a nossa mente está vazia? Se os nossos pensamentos estão se tornando maus. Eles dizem que são sábios, e olha aqui o fingimento. Eles dizem que são sábios, mas na verdade são tolos. Eles mesmos estão se enganando. Versículo 23. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que eles se parecem que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Essa era uma realidade da época. Mas quais são os ídolos que hoje nós estamos tendo nas nossas vidas? Que estão nos impedindo de termos esse relacionamento espiritual com Jesus. E essa é uma reflexão que nós podemos fazer. E volto à virtude da fortaleza, não terceirize esse problema, chame a responsabilidade para você. Quais são os ídolos que estão na minha vida, que estão me impedindo de ter um relacionamento genuíno e verdadeiro com Jesus? O que está impedindo você de abrir a porta para Jesus? Por isso, versículo 24, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. E olha agora aqui onde nós vamos entrar nas consequências, na depravação moral de pessoas que negam a existência de um Deus e que não abrem a porta para Jesus entrar e que não mantêm um relacionamento próximo e genuíno com Ele. Versículo 25, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Aonde chega a imaturidade e a inconsequência do ser humano? De adorar a criatura e não adorar o Criador. Mesmo nós sabendo quem é o Criador, nós negamos o Criador e colocamos criaturas no lugar daquele que criou todas as coisas. Versículo 26. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, essas pessoas que são inconstantes, que são inconsequentes, que não mantêm um relacionamento, ou que não buscam um relacionamento genuíno com Jesus, por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. É a Bíblia que está falando.
E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa de seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento, versículo 28, a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos. Mente vazia, mente frívola, mente sem convicções, sem propósito, de modo que eles mesmos fazem o que não devem. E o versículo 29 diz: estão cheios de todo tipo de perversidade, todo tipo de maldade, todo tipo de ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a sua palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Versículo 32. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Percebam que coisa triste. E os homens, essas pessoas, sabem que tudo isso é errado. Tudo isso é contra o que Deus manda. Tudo isto está em desacordo com a palavra de Deus. Eles sabem que as pessoas que fazem essas coisas merecem a morte, mas, mesmo assim, continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que elas fazem. A que ponto precisa chegar a humanidade para que Deus intervenha? Nós temos um exemplo no livro de Gênesis, que é a história de Ló. Ló, como todos vocês sabem, ele, parente de Abraão, em um determinado momento eles precisaram se separar por conta de conflitos entre os seus servos. Ló escolheu morar em Sodoma, na região de Sodoma e Gomorra. Um vale fértil, um vale com muitas benesses, e Abraão ficou com o outro lado. Ellen White tem um texto que fala como era a vida em Sodoma. Olha o que ela cita, são 5 slides desse relato que está lá em Patriarcas e Profetas, no capítulo que fala sobre a destruição de Sodoma. Como a mais bela entre as cidades do Vale do Jordão, achava-se Sodoma, situada em uma planície que era como o jardim do Senhor, pela sua fertilidade e pela sua beleza. Ali florescia a luxuriante vegetação dos trópicos. Ali era a terra da palmeira, da oliveira e da videira, e flores que derramavam o seu perfume através de todo o ano. Ricas plantações revestiam os campos, e rebanhos e gado cobriam as colinas circunvizinhas. A arte e o comércio contribuíam para enriquecer a orgulhosa cidade da planície. Os tesouros do Oriente adornavam seus palácios, e as caravanas do deserto traziam seus abastecimentos de coisas preciosas para lhe suprir os mercados. Com pouca preocupação ao trabalho, toda a necessidade de vida podia ser suprida, e o ano inteiro parecia um ciclo de festas. A profusão que reinava por toda parte deu origem ao luxo e ao orgulho. A ociosidade e a riqueza tornaram endurecidos os corações que nunca foram oprimidos pela necessidade ou pela sobrecarga ou sobrecarregado de tristeza. O amor ao prazer era favorecido pela riqueza e lazer, e o povo entregou-se à satisfação sensual. Era um mundo perfeito aos olhos humanos. Talvez pouquíssimos pobres, muita prosperidade, muita riqueza, e um aspecto interessante que Ellen White traz aqui. Por conta dessa prosperidade, a ociosidade
a mente vazia, a falta de convicções, a falta do desenvolvimento da virtude da fortaleza, tornou os corações daquele povo que se entregaram às questões sensuais. Ló, um dia sentado à porta da cidade, viu 2 homens chegarem. Esses 2 homens, Ló, quando percebeu, ele foi logo abordá-los e falou: vocês vão dormir na minha casa hoje, vamos para minha casa. Eles resistiram: não vamos, nós vamos dormir na praça. Não, eu faço questão de vocês irem para minha casa. Ló sabia o que acontecia naquela cidade. No momento em que Ló estava indo para sua casa, as pessoas perceberam aqueles 2 anjos, e Ló entrou na sua casa com eles. Ao entardecer, Ellen White fala que os homens da cidade, ou uma grande parte dos homens da cidade, velhos e moços, se ajuntaram ao redor da casa de Ló, pedindo para que Ló desse aqueles homens para eles, para que eles pudessem satisfazer as suas necessidades, seus desejos sensuais. Ló resistiu de entregar aqueles 2 homens, ao ponto de abrir a porta e oferecer as suas 2 filhas. Eles falaram: nós não queremos as suas filhas, nós queremos os 2 homens. E Ló insistiu: não, pegue as minhas filhas, não façam esse mal com esses homens, eles estão na minha casa. Eles puxaram Ló, e Ellen White disse que eles fariam com Ló, eles despedaçariam Ló. Mas aqueles 2 homens, que eram os 2 anjos, puxaram Ló para dentro de casa de novo, e eles, através do poder de Deus, deixaram todos aqueles homens que estavam intentando contra a casa de Ló, eles ficaram cegos. Ló, com aqueles 2 homens ali, Ló nesse momento presencia o poder de Deus. Agora, dentro de sua casa, os homens falam para Ló: Ló, vá, chame toda a sua família, seus genros, seus parentes, porque vocês precisam sair da cidade, porque nós vamos destruir a cidade. E Ló então sai dali, vai na casa dos seus genros, e a Bíblia relata isso. Ele fala: olha, Deus vai destruir a cidade, vamos sair dessa cidade de forma urgente. E eles começam a zombar de Ló e rir de Ló. E Ló, nesse momento, por ver aquilo que ele estava deixando ali, ele hesita. Os anjos falam para Jó: pegue a sua esposa e suas 2 filhas e vamos embora. E Ló ainda hesita. E os anjos agora, pela 3ª vez, insistem com Ló. E não somente insistem, mas pegam, a Bíblia fala isso, pegam Ló pela mão. Vamos, nós precisamos sair, porque nós vamos destruir essa cidade. E eles saem da cidade. E os anjos orientam: vão para as montanhas, porque essa cidade, esse vale vai ser destruído. E Ló, em sua imaturidade, em sua insensatez, não tenho nem palavras para dizer isso, olha para os anjos e fala o seguinte: olha, ir para as montanhas, eu acho que vai ser muito complicado, deixa a gente ir para aquela cidadezinha que fica ali. Imagina Deus, irmãos, escutando isso. Deus está salvando, está dando oportunidade para você se salvar, você e a sua família, e você ainda coloca critérios para que Deus possa executar a sua ordem. Senhor, deixa a gente ir para aquela cidade, eu não quero ir para as montanhas. Porém os anjos ainda e Deus em sua longanimidade diz para Ló: tudo bem, Ló, eu não vou destruir aquela cidade, vá para aquela cidade. E Ló começa a ir para aquela cidade. Ao amanhecer, eles chegaram na cidade, como os anjos haviam dito: quando vocês chegarem na cidade, nós vamos destruir. Deus manda fogo e enxofre e destrói a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló, chegando com sua família naquela cidade, a sua esposa, ela que ainda não tinha deixado tudo para trás, ela olha e se torna uma estátua de sal. E Ellen White, ela diz o seguinte, fazendo um comentário sobre esse momento: a esposa de Ló, ela morreu, ela se entregou por conta da hesitação de Ló
em não atender de forma veemente e urgente a ordem de Deus. No final das contas, Ló vai para a cidade, não consegue viver lá porque aquilo o atormentava dia e noite, pensando que Deus ia destruir aquela cidade. Ele vai para as montanhas, que era o primeiro mandado de Deus. E lá nas montanhas, as suas filhas, que foram influenciadas por aquela cidade pecaminosa, que não desenvolveram virtudes suficientes, não desenvolveram convicções suficientes para acreditar no poder de Deus e acreditar na promessa de Deus, elas agora se prestam a uma depravação moral de dormir com seu pai e gerar filhos que seriam pais de povos que seriam violentos e guerreiros ferozes, inimigos ferozes do povo de Israel no futuro, os moabitas e os amonitas. Eu tinha aqui alguns textos para mostrar do livro de Patriarcas e Profetas, mas eu vou mostrar só 2. Esse texto e o seguinte. São 3 slides esse texto. Diante do contexto da história de Ló, olha o que Ellen White está falando aqui. Há motivo para alarmar-nos na condição do mundo religioso hoje. Tem-se tido em pouca conta a misericórdia de Deus. Irmãos, a que ponto nós estamos chegando? Em fazermos pouco caso da misericórdia de Deus para conosco. Tem-se tido em pouca conta a misericórdia de Deus. A multidão anula a lei de Jeová, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós estamos vendo hoje, e não é pouca coisa, pessoas que estão invertendo os valores da Bíblia. Estão dizendo para você coisas que não é verdade. Se nós não tivermos convicções firmes, se nós não desenvolvermos hoje a virtude da fortaleza, se nós não desenvolvermos uma mente forte, nós seremos enganados. Pessoas estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e nós estamos acreditando e trazendo para dentro da nossa igreja como verdade, porque nós não estamos tendo um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não me venham dizer, ou melhor, a virtude da fortaleza não será construída ouvindo músicas que nos elevam e nos dão um sentimento de que aquele momento Deus está conosco. Não! A virtude da fortaleza, convicções fortes, não serão construídas em momentos onde nós nos enchemos de dopamina, levantamos a mão para cima, falamos e gritamos. A virtude da fortaleza, ela é construída no íntimo do seu coração, no seu quarto, em súplicas, quando você está estabelecendo uma verdadeira e genuína experiência com Jesus. O fato de você vir aqui para a igreja deve ser um mero resultado da sua experiência genuína com Jesus, e não vir aqui para poder construir essas suas convicções. Não, a sua convicção, as nossas convicções devem estar firmes em Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Ele nos criou, porque nós sabemos quem nós somos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde nós vamos. É isso, porque senão nós vamos ser enganados. Irmãos, já pensou? Nós estamos dando pouco caso para a misericórdia de Deus. Nós estamos brincando com a longanimidade de Deus. Ló, quando questionou ali os anjos, não deixa eu ir para aquela cidade, não deixa eu ir para as montanhas, deixa eu ir para a cidade, vai ser melhor para mim. Nós estamos fazendo a mesma coisa, quando nós não estamos estabelecendo com nossas convicções em Jesus. Será que nós realmente estamos querendo ver Jesus voltar? Ela continua e diz: a incredulidade prevalece em muitas igrejas do nosso país. Ela escreveu isso lá nos Estados Unidos.
Não há incredulidade, vamos lá. A incredulidade prevalece em muitas das igrejas de nosso país. Não há incredulidade em seu sentido mais amplo, como franca negação da Bíblia, aquele frio, o homem frio que não quer saber de Deus. Ele diz, eu não quero saber de Deus. Mas uma incredulidade vestida no traje do cristianismo, ao mesmo tempo em que se acha destruir a fé na Bíblia como revelação de Deus. Fingimento, o retrato do homem morno, o retrato do homem carnal. A devoção fervorosa e a piedade vital deram lugar ao formalismo oco. Ao invés de construirmos as nossas convicções com Jesus, nós estamos nos mascarando. Não, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu ando com minha Bíblia. Eu venho à igreja aos sábados. Irmãos, isso não vale de nada. Se no teu íntimo, e escute o que eu vou te dizer agora, Deus, Ele não vê o seu formalismo, Ele vê o seu coração, que é o que você é em essência. E você pode pensar agora também, não, mas então quer dizer que as obras têm a ver? Não tem nada a ver com obras, mas a verdadeira conversão, o estabelecimento de uma verdadeira convicção, de convicções firmes, elas exigem mudança, elas vêm acompanhadas de mudança. Não tem como nós sermos verdadeiramente convertidos e não levarmos uma vida constante junto com Jesus. Se você não tem tido, se nós não estivermos tendo uma vida constante de relacionamento com Jesus, nós estamos vivendo esse formalismo oco. E como consequência, prevalecem a apostasia e o sensualismo, que é exatamente o que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje. E o último texto. Deus não será para sempre zombado. Ele não será por muito tempo menosprezado. Eis que o dia da destruição do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. A maioria do mundo, ou a maioria no mundo, a maioria das pessoas no mundo, rejeitará a misericórdia de Deus e submergir-se-á na repentina e irreparável ruína. Mas aquele que atender à advertência habitará no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente descansará. Será que nós estamos querendo ver Jesus voltar? Será que a minha e a sua vida não deveria ter algumas coisas diferentes? Será que eu tenho tido convicções firmes naquilo que eu acredito? E as minhas ações, as minhas atitudes condizem com aquilo que eu acredito? Irmãos, não vamos viver um formalismo oco. Não vamos cair nas garras dessas pessoas que não têm compromisso com a verdade e estão invertendo tudo para enganar as pessoas. Ló e suas 2 filhas foram salvas, os únicos que foram salvos de uma região que foi destruída. Leon cita que a maioria do mundo rejeitará essa misericórdia de Deus, e Ele tem sido longânimo para com todos nós. Será que nós estamos querendo ver Cristo voltar? Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus.
desprezas o estudo e a oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje se encontrasse com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida. Queres mesmo ver Cristo voltar? Irmãos, que nós possamos refletir naquilo que é mais importante nas nossas vidas, que nós possamos decidir estabelecer convicções firmes, para que nós não estejamos enquadrados naqueles que são mornos, naqueles que são fingidos. Que nós possamos construir um relacionamento com Jesus firme, onde possamos viver uma experiência genuína e real com Ele. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Pai querido que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. E neste momento nós rogamos a presença do teu Santo Espírito e o batismo do teu Santo Espírito em nossas vidas, Senhor. Por favor, nos ajuda a vivermos uma vida eterna, uma experiência genuína e real contigo, Senhor. Nós não queremos viver uma vida frívola. Nós não queremos ser pessoas frágeis, débeis. Queremos ser pessoas com convicções fortes, propósito firme. E tudo o que nós precisamos fazer está escrito na tua palavra. Mas assim como Ló hesitou em atender o chamado divino, se nós estivermos hesitando, Senhor, por favor, nos ajuda, para que possamos renovar o nosso propósito contigo, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos de fato influenciar as pessoas ao nosso redor, que possamos um dia herdar a vida eterna e morar contigo nas mansões celestiais. Fica conosco, é o que te peço nesse momento. Amém.